Bom dia, terceira série. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 26/8, correção de atividades sobre orações subordinadas substantivas. Na aula da semana passada, nós fizemos uma revisão sobre os elementos sintáticos, relembrando aí a função dos complementos verbais, complementos nominais, aposto, predicativo, sujeito. A partir dessas classificações, diferenciamos as orações subordinadas em substantivas, subordinadas adverbiais e adjetivas. Apenas lembrando o conceito de que as subordinadas substantivas, a oração subordinada tinha para a gente um valor substantivo, a adverbial tinha valor de advérbio e a adjetiva, valor de adjetivo. Dentro da classificação das orações subordinadas substantivas, eu chamei a atenção de vocês para o fato de que a oração subordinada substantiva ela tem início por meio da conjunção que ou da conjunção se. Em alguns casos, como as apositivas, nós temos aí o uso dos dois pontos para iniciar que haverá uma explicação. Comentamos ainda sobre a possibilidade de estarmos substituindo a oração subordinada pelo pronome isso, né? Como uma forma de você estar identificando que esse isso tinha função de substantivo, e aí funcionaria como complemento verbal, complemento nominal e os demais elementos que nós revisamos. Então, a primeira questão... Ok, Samuel, obrigada. Fala para ele tentando entrar aí. A primeira questão pedia para a gente estar classificando as orações subordinadas substantivas. E aí nós temos assim na letra A. É preciso que cada um assuma suas responsabilidades. Então, vamos identificar as orações. É preciso uma oração. Segunda, que cada um assuma suas responsabilidades. Levando em consideração que a oração subordinada ela vai começar pelo que ou pelo se, né? SE, eu digo que a subordinada está aqui, ó. Que cada um assuma suas responsabilidades. Portanto, eu vou pegar a segunda oração e vou substituir pelo pronome. Então, eu teria a seguinte ideia. É preciso isso, ok? A partir dessa ideia, é preciso. Isso, eu tenho que lembrar o seguinte, o isso, ele deveria estar no começo da oração, porque a oração aqui, ela está começando com um verbo. Então, é aquela ideia que eu coloquei para vocês de que eu preciso analisar a ordem da oração. É preciso isso. Organizando a oração, isso é preciso. A partir dessa ideia, o isso vai lá para o começo da oração. Então, ele funciona para a gente como um sujeito. Se ele é um sujeito, nós temos aqui uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Deu para entender como nós fizemos a análise? Respondam aí para mim para poder saber se estão acompanhando. Ok, Ítalo. Então, o que nós fizemos? Substituímos a segunda oração pelo isso e depois eu reorganizei a oração. Beleza. Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Letra B. Confesso que sua visita me surpreendeu. Substituindo a segunda oração, ficaria confesso isso. E aí eu tenho aqui, ó, um sujeito oculto, né? Porque era eu confesso. Quem confessa, confessa alguma coisa. Então, o isso que aparece aqui para a gente, ele está completando o verbo confesso. Portanto, se ele completa o verbo, ele é um objeto. Como eu tenho um complemento sem preposição, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E aí vou aproveitar para pegar os dois exemplos aqui e retomar algo com vocês. Eu comentei assim, ó, prestem atenção quando estiverem analisando as orações
porque algumas são fáceis de serem identificadas. Toda vez que a oração está começando com o verbo, eu sei que ela é subordinada, substantiva subjetiva. Só que aí você tem que observar o seguinte: aqui começou pelo verbo na letra A, porque a oração estava realmente na ordem invertida. Na letra B, começou pelo verbo porque o sujeito está oculto, tá, pessoal? Então, não confundam isso. Na letra A, eu tenho é preciso isso. Organizando a oração, isso é preciso. Então, aqui na letra A, fica bem nítido para a gente que a oração teve início por meio do verbo, porque ela se encontra na ordem invertida. Na letra B, a oração teve início pelo verbo porque eu tenho uma espécie de sujeito oculto aqui. Quem confesso? Eu. Então, teríamos a ideia de eu confesso isso. Portanto, aqui na letra B, a oração está na ordem direta, está correta a ordem da oração. E o isso irá funcionar como um objeto direto. Deu para entender isso aí? É só para estar destacando, porque eu comentei com vocês daqueles macetezinhos. Começou pelo verbo, eu já sei que tem função de sujeito. Mas quando começa pelo verbo, né, e a oração está realmente na ordem invertida. Acho que foi até o Ítalo que me perguntou alguma coisa assim na semana passada. Ok, pessoal? Estão acompanhando? Dúvidas? Até aqui? Ok. Beleza, então. Continuando. Tá muito rápido ou está dando para acompanhar? Letra C. Ele se convenceu de que tudo foi em vão. Ele se convenceu, olha o que aqui, que é a oração, onde começa a segunda oração, que nós vamos substituir. Ele se convenceu de isso, né? Nós teríamos ele se convenceu disso. Disso completa o verbo convenceu. Quem convence ou se convence, no caso, se convence de alguma coisa. Então, o disso que vai aparecer aqui na segunda oração, né, substituindo a segunda oração, completa o verbo. Portanto, ele é um objeto. Como ele completa o verbo por meio de uma preposição, ele é um objeto indireto. Então, na letra C, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. O nome dá até medo quando você ouve, né? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Mas apesar do nome imenso de assustar, a gente observa que não é difícil, o que você precisa é analisar sintaticamente. Isso aí, Samuel. Oração subordinada, OSS, objetiva indireta. Letra D. Não existe prova conclusiva de que ele seja o culpado. Não existe prova conclusiva de isso. Substituir a segunda oração. Então, não existe prova conclusiva disso. A palavra disso está completando o sentido da palavra conclusiva. O que não existe é prova. Prova conclusiva de alguma coisa. Então, nesse caso, o disso está completando um nome. Portanto, ele é um complemento nominal. Bom dia, tia Lila. Ok, pessoal? Então, na letra D, nós temos aqui uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Pessoal, alguém teve dificuldade em alguma dessas daqui? Alguém quer que repita alguma coisa? Alguém quer que explique alguma coisa? Alguma dúvida? Ou eu posso continuar? Acertou tudo, Samuel? Muito bom! Excelente! Pessoal, alguma questão aí querem que repita? Posso prosseguir? A letra A, vamos lá, Camille. É preciso que cada um assuma suas responsabilidades. Então, nós vamos substituir a segunda oração, que começa aqui no que? Teremos é preciso
isso. Nesse caso, você vai observar que a oração começa pelo verbo e que nós temos uma oração na ordem invertida. Portanto, eu deveria ter isso é preciso, invertendo a oração. O isso vai funcionar como sujeito. Então, na letra A, eu tenho oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok, Camille? Chamando a atenção para o fato de que a oração está na ordem invertida e que, portanto, quando você for organizar a oração, o isso irá aparecer ou irá funcionar como sujeito da oração. Beleza, então. Continuando. Questão 2. Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações subordinadas substantivas. Então, só lembrando aqui, ó, subjetiva, valor de sujeito. Predicativa, valor de predicativo do sujeito, significa que nós teremos aí a presença de um verbo de ligação e de um adjetivo. Objetiva direta, função de objeto direto, completando um verbo sem preposição. Apositiva, valor de aposto, que é aquela super fácil que aparece após os dois pontos, né, funcionando como uma explicação. E a objetiva indireta, que funciona como objeto indireto, completando um verbo com o auxílio de uma preposição. Na letra A eu tenho: meu desejo é que haja paz. Então, fazendo a substituição, nós teremos: meu desejo é isso. O isso que aparece aqui, ele está após um verbo de ligação e está caracterizando o substantivo meu desejo. Dessa forma, o isso funciona para a gente como um predicativo. Portanto, eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. Ficou claro para todo mundo? Eu tenho a presença aqui, ó, do sujeito, de um verbo de ligação e do elemento isso, que foi usado, né, para substituir a segunda oração, funcionando como uma espécie de adjetivo, de característica do sujeito. Portanto, eu tenho um predicativo do sujeito. Beleza. Letra B. A letra B é aquela para ninguém errar, né? Para ninguém tirar zero na avaliação. Meu desejo é um só, que haja paz. Então, meu desejo é um só, isso. O isso que vai aparecer aqui para a gente, substituindo a segunda oração, funciona como uma explicação para o desejo. Apareceu após os dois pontos, eu tenho uma oração subordinada, substantiva apositiva. Isso aí, Alan. Essa aqui é para ninguém tirar zero na prova, né? Sempre tem que ter uma questão dessa. Letra C. Convém que haja isso. Substituindo, convém isso. Opa, oração na ordem invertida. Preciso organizar. Isso convém. Então, isso voltou lá para o começo da oração. Isso convém. Tem valor de sujeito. Então, é opção 1, oração subordinada substantiva subjetiva. Ok? D. Necessito de que haja paz. Necessito de isso. Uma espécie de necessito disso, né? E lembrar que eu tenho aqui também a espécie de sujeito oculto. Eu necessito disso. Então, o disso completa o verbo necessitar. Como nós temos aqui a presença da preposição de, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. E a letra E, eu acho que necessitamos de paz. Eu acho isso. Isso completa o verbo achar. Nesse caso, não tem preposição, é um objeto direto. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Certíssimo, Samuel. 2, 4, 1, 5, 3.
Ok, pessoal? Foi tranquilo para todo mundo? Beleza. Olha só, eu estou tentando fazer assim, bem devagar, bem explicadinho, para a gente ir relembrando, recordando. Então, se ficar chato, é porque às vezes tem pessoas que precisam que a gente faça com mais calma para poder ir acompanhando, tá? Peço a paciência aí de quem está com tudo ok, de quem conseguiu entender muito bem. Mas a gente vai fazer nesse ritmo para poder tirar todas as dúvidas possíveis. Questão 3. Opa! As orações sublinhadas são, respectivamente, deduzo que a encomenda não chegou. Deduzo isso. Observem aqui novamente a presença do sujeito oculto. Ó. Eu deduzo isso. Quem deduz alguma coisa. Então, nesse caso, deduz é o nosso verbo e o isso funciona como um complemento verbal, um objeto. Não tenho a presença da preposição aqui, eu tenho um objeto direto. Então, na primeira, deduzo que a encomenda ainda não chegou, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Na segunda, é claro que vamos viajar nas férias. É claro, isso. Opa, a oração começou com verbo, não é sujeito oculto, então ela está na ordem invertida. Então, organizando, isso é claro. Dessa forma, o isso tem função para mim de sujeito. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. Alternativa C. Na primeira, objeto direto e na segunda, sujeito. Confere. Certinho. Ok. Questão 4. Acertou também, Samuel? Acertou, Ítalo? Beleza, que bom. Questão 5. Todos os enunciados abaixo correspondem a uma oração subordinada substantiva, exceto. Essa questão quero que vocês prestem bastante atenção, porque essa questão chama a atenção da gente para o fato... Ué, eu pulei? É 4? Ah, desculpa, Samuel. Não, a 4 não... Ah, ok, eu pulei a 4. Ok, desculpa, eu pulei a 4. Deixa eu voltar aqui. Ué, gente, eu tinha respondido a 3 mesmo? Me ajuda aí que eu tô perdida agora. Tá certo? Agora é a 4 ou a 5? Você respondeu a 3 e pulou a 4. Ah, ok. Tá, obrigada. Leia as sentenças. É preciso que ela se encante por mim. Chegou à conclusão de que saiu no prejuízo. É uma questão bem parecida com a questão 3, para a gente poder estar classificando as orações subordinadas substantivas. É preciso isso. Oração na ordem invertida, então reorganizando, isso é preciso. Agora o isso passa para o começo da oração, tendo valor para a gente de sujeito. Então ela é subordinada subjetiva. Na segunda, eu tenho a ideia de que chegou à conclusão de que saiu no prejuízo. Chegou à conclusão disso. Então, essa segunda oração disso está completando o termo, a palavra conclusão. Conclusão é um substantivo, portanto, é um nome. Então, eu tenho um complemento nominal. A segunda oração é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, no primeiro caso, a oração vai funcionar como sujeito e no segundo, como complemento nominal. Letra B. Ok? Questão 5.
A questão 5 foi a que eu comecei a explicar para vocês e disse para vocês ficarem atentos, porque ele afirmou que 4 são orações subordinadas substantivas. Uma não é. Então, ela pode ser subordinada adverbial, subordinada adjetiva ou até mesmo coordenada. Como que eu vou saber? Eu vou fazer a substituição. Pego a segunda oração, significa que eu preciso ter um período composto, preciso ter aí, né, 2 orações, preciso ter a presença da conjunção e vou fazer a substituição da segunda oração, que terá início ou com que ou com se, pela palavra isso. Se não deu para substituir, então ela não é subordinada substantiva. Qual a alternativa que vocês assinalaram aí? Que vocês marcaram que não é subordinada substantiva? Letra E. Ok, certíssimo. Letra E. Vamos entender por quê, então. Vou começar logo pela letra E, tá? Os jogadores que foram convocados apresentaram-se ontem. Observem que aqui eu tenho a presença do que. Só que o que aqui, ele não é uma conjunção. Por que ele não é uma conjunção? Não dá para encaixar o isso. Olha só, os jogadores isso. Cadê o verbo, gente? Cadê o verbo da primeira oração? Não tem. E outra coisa que vocês precisam observar, esse que aqui, ele funciona como pronome relativo. Não são quaisquer jogadores, mas os jogadores que foram convocados. É como se eu dissesse assim, ó, os jogadores apresentaram-se ontem. Quais jogadores? Aqueles que foram convocados. Então, só para a gente já ir guardando. Nesse caso, eu não posso fazer a substituição pelo isso, porque o que aparece aqui, ele não é conjunção, ele é um pronome relativo. Ou seja, quando você diz os jogadores que foram convocados, essa oração que aparece aqui, ó, que foram convocados, ele dá para a gente a ideia de um adjetivo. Não são quaisquer jogadores, mas aqueles que foram convocados. Então, só para já irmos aí assimilando as ideias, na letra E eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Conseguiram perceber a diferença? Esse que aparece aqui é um pronome relativo. É como se eu dissesse assim, ó, a professora que explicou a matéria faltou hoje. Qual professora? Aquela que explicou a matéria, não é uma professora qualquer. Então, a oração que explicou a matéria tem o mesmo sentido dessa daqui, ó, que foram convocados. Funciona como um adjetivo do nosso sujeito. Portanto, na letra E, eu tenho uma oração subordinada adjetiva e não substantiva. Ok? Na letra A, eu tenho, ó, espero sinceramente isto, que vocês não faltem mais. Nem precisaria colocar o isso ali, porque ficaria, espero sinceramente isto, isso, né? O isso daria uma explicação para aquilo que você espera. Então, nós temos aqui, uma oração subordinada substantiva apositiva, logo após os 2 pontinhos. Na letra B, desejo isso, né? Eu é o sujeito oculto, eu desejo isso. O isso completa o verbo desejar. Não tem complemento, não tem preposição, né? Um complemento sem preposição. É uma oração subordinada objetiva direta. Na letra C, gostaria de que todos me apoiassem. Eu, que é o nosso sujeito oculto, gostaria disso. Disso completa o verbo gostaria. Tenho a presença da preposição objeto indireto. Então, oração subordinada substantiva objetiva indireta. E na letra D, tenho medo de que esses assessores me traiam. Tenho medo de isso, né? Tenho medo disso. Disso completa o nome, a palavra medo, que é um substantivo. Então, é um complemento nominal. Oração subordinada substantiva, completiva nominal. Ok, pessoal?
Ok. Beleza. Aquela perguntinha que não quer calar. Estão conseguindo agora relembrar das características aí da análise sintática, dos predicativos, dos objetos diretos? Espero que tenha ficado mais fácil, mais ou menos, Samuel, já é alguma coisa. Espero que tenha ficado mais fácil agora que nós reduzimos a só 6 características, vamos dizer assim, 6 análises sintáticas, né? Mas aos pouquinhos, Ruscai, é isso aí. Aos pouquinhos a gente vai identificando, aos pouquinhos a gente vai aí classificando. Ok? Ok, então a questão 5 era uma questão que tinha que só prestar atenção aí para o fato de que uma dessas orações ela não era subordinada substantiva. Agora ficou claro, Ítalo? Ok? Tiramos a dúvida? Certinho? Beleza, então. Questão 6. Assinale a alternativa cuja oração subordinada é substantiva predicativa. Ou seja, a segunda oração, que é considerada subordinada, ela será substituída pelo isso e terá valor de um adjetivo, funcionando como um predicativo do sujeito. Significa ainda que essa segunda oração ela tem que aparecer obrigatoriamente após um verbo de ligação, não é assim? Nós sabemos que o predicativo, ele funciona como um adjetivo após o verbo de ligação. Então, a gente já analisa aqui, ó, que na letra A, eu não tenho o verbo de ligação, que é o verbo esperar. Então, eu já posso eliminar a letra A, só para vocês entenderem como dá para responder essa questão por eliminação. Já elimino a letra A. Na letra B, eu tenho aqui o aluno que trabalha é bom. Aí eu tenho o é bom lá no final, o verbo de ligação é, só que eu tenho o que inicia a segunda oração. Opa, mas não é uma segunda oração. Porque eu tenho assim, ó, o aluno isso, não funciona a substituição aqui. E aí, só lembrando que tipo de oração nós temos aqui, que a gente acabou de identificar, uma oração subordinada adjetiva, não é verdade? O aluno que é aluno, aquele que trabalha. Então, nesse caso, na letra B, mesmo eu tendo lá no final, né, na segunda oração, ou nesse caso seria na primeira, o aluno é bom. Que aluno? Aquele que trabalha. Você não tem a presença do predicativo aqui dentro da oração subordinada substantiva. Porque a oração que trabalha, ela dá para a gente uma ideia de oração subordinada adjetiva. É toda uma oração que funciona como adjetivo. Na letra C, eu tenho meu desejo é que te formes logo. Meu desejo é isso. Opa, agora eu substituí a segunda oração pelo isso e eu tenho a presença do sujeito. Meu desejo é verbo de ligação e a segunda oração que te formes logo, funcionando para a gente como predicativo do sujeito. Então, essa é a nossa oração subordinada predicativa. Na letra D, não pode ser também, porque eu tenho és tão inteligente como teu pai. Nós só temos um verbo, então ela não é uma oração subordinada. Perceberam isso? Você não tem um período composto por subordinação. Você tem apenas uma comparação aqui. Então, é apenas um período simples e não subordinado. Então, pela análise, você vai eliminar a letra A, porque você não tem verbo de ligação. A letra B, porque você, na hora de fazer a substituição, vai observar que não é subordinada substantiva. E vai eliminar a letra D, porque você não tem período composto, você não tem oração subordinada. Então, só resta a alternativa C. Ficou claro aqui para vocês? Ok? Beleza. Continuando, vai ser a nossa última, tá? Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. Os homens sempre se esquecem de isso, né? Que seria sempre se esquecem disso. O disso que aparece substituindo a segunda oração completa o verbo esquecer.
Esquecer é um verbo que pede complemento com preposição. Esquecer de alguma coisa. Então, é um objeto indireto. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Certo? Ok, vou passar para vocês o gabarito das demais, e aí se tiver alguma dúvida, eu retomo na próxima aula, tá? Na questão 8, a nossa resposta é a letra C, objetiva direta e completiva nominal. Então, 8, letra C. Na questão 9, nós temos a letra C também, valor de substantivo e função sintática de objeto direto. E na letra D também, na questão 10, perdão, também a alternativa C, que é aquela que eu comentei que tem que ter para ninguém tirar zero na prova, né? Aquela oração que ninguém confunde, porque ela é a positiva. Ok? Então, as três últimas, 8, 9 e 10, nós iremos marcar as alternativas C. Só um momentinho, Samuel, já vou te responder. Vou encerrar a aula aqui e já vou conversar com vocês.